O que é mais difícil ou o que é mais fácil? Ser ateu ou ser temente a Deus? Eu sou ateu e fui temente a Deus de certa forma. Por quê? Primeiro que todos nós nascemos meio religiosos. É muito difícil você nascer totalmente à parte das crenças religiosas por dois motivos. Primeiro que é um impulso natural humano. Quase todos nós temos uma percepção de que existe algo sobrenatural. Algo além da vida, simplesmente, matéria, etc. Segundo que a gente vive numa cultura que é fortemente religiosa, né? Eu conheci umas 3 pessoas na minha vida inteira, tenho 50 anos, não é tanto tempo assim, mas é um tempinho, que realmente nunca acreditaram em nada disso. Primeira vez, sei lá, com 3 anos de idade, que falaram para elas de alguma coisa, Papai do Céu, não sei o que, elas riram, acharam engraçado e nunca caíram nessa história. Mas eu, como todas as outras pessoas, quase todas as outras pessoas, acreditei em Deus e tive uma história até forte. Eu conheci uma freira quando eu era bem pequenininho, conversei com ela, adorei o catolicismo que ela me passou. Aos 11 anos fui batizado, porque meus pais me deixaram escolher minha religião. E aí, nesse batismo que eu comecei a ver que não era exatamente o que eu esperava, fui estudar mais catolicismo, fui estudar mais protestantismo, espiritismo, Madame Blavatsky, do esoterismo, comecei a ler tudo, né? Tinha 14 anos, 13 anos e tinha tempo. Talvez até por ter um impulso religioso mais forte eu tinha que resolver essa questão. Aí fui ler física também, e quando eu mergulhei pela física achei meu caminho. E acabei me tornando uma pessoa mais materialista, no sentido de que acho que não deve ter nada. Até segunda ordem, até provas em contrário, acho que não existe deuses, não existe vida após a morte, nada disso. Então eu experimentei os dois lados. Agora, tem que explicar que quando eu fui religioso, eu nunca fui religioso temente a Deus no sentido de achar que Deus ia me castigar pelas coisas que eu estava fazendo de errado. Eu achava que não podia fazer as coisas, mas não só porque Deus não deixava. Talvez por causa da educação dos meus pais, que me explicavam por que aquilo era errado. Não é errado porque o tio não deixa, porque o moço proíbe. Eles sempre me deixaram bem a par do que os outros estavam sentindo. Eu gostava de ler também, então ler é um exercício de empatia muito grande, de você entender como é que os outros se sentem. Então meu caminho nunca foi daquele temente a Deus que, nossa, adoraria estar matando alguém, mas não vou matar porque Deus não deixa, Deus vai me castigar, vai me jogar no inferno. Nunca fui assim. E também não sou o ateu que acha que é um obalelê. Obalelê? É assim que fala? Enfim, que tudo pode. Porque tudo posso no sentido de que não tem um Deus para me castigar. Mas ninguém está livre para fazer tudo o que quer, de qualquer forma. Então, na verdade, se você começar a analisar, se você pegar, a partir do princípio que você está falando de pessoas essencialmente saudáveis mentalmente, essencialmente com o mínimo de boa educação, não vai fazer diferença se ela é religiosa ou se ela tem medo de ser castigada por Deus ou se ela não tem medo de ser castigada por Deus. Se ela acredita em Deus ou não acredita em Deus. Porque ela tem critérios, ela tem valores morais acima disso. Ela percebe, ela sabe por que ela deve fazer as coisas ou deixar de fazer as coisas. Ela tem a empatia de perceber que aquela pessoa precisa de ajuda e um pequeno sofrimento dela não é um preço alto a pagar para ajudar uma pessoa que precisa de alguma ajuda. Seja ela religiosa, seja ela ateia. Ao mesmo tempo, se a pessoa é ruim, não adianta, ela pode ser ruim ateia e não ser muito melhor se for ruim religiosa. Porque as pessoas arranjam artifícios. Tem aquela coisa, várias religiões, e a pessoa que é ruim vai escolher essa religião, te perdoam no último suspiro de vida, se você for sincero. E a pessoa que está ali a um passo de ir para o inferno, ela vai ser sincera nos seus arrependimentos. Ela já vai ter feito os males todos que poderia ter feito durante a vida. Então você tem artifícios. Né? Então essa pessoa, seja ateia, seja religiosa, ela vai fazer as coisas erradas. No final das contas, essa questão de é muito mais fácil ser ateu, é muito mais fácil ser religioso, ela, porque você está livre num e não está livre no outro, ela não procede. Se a pessoa é má, ela é má, se a pessoa é boa, ela é boa. Agora, existem aspectos negativos no ateísmo e existem aspectos negativos na religiosidade também.
Por exemplo, se você realmente acredita em vida após a morte, se você realmente acha que o pecado é uma coisa essencial do ser humano, você pode passar a sua vida toda com medo de ir para o inferno. Isso é desagradável. Você pode passar a sua vida inteira vivendo uma certa angústia de combater impulsos seus que a sua religião considera ruins. Da mesma forma, se você é uma pessoa ateia, é meio perturbador você achar que vai morrer, acabou. Estou falando ateu de verdade, né? Porque aquela coisa, é muito comum ver isso, não entendo porquê. Ah, ateu tem raiva de Deus. Cara, se tem raiva de Deus não é ateu. Se tem raiva de Deus é o religioso que está com raiva de Deus. Ateu não acredita em Deus, logo não acredita em espírito, não acredita em vida após a morte, não acredita em nada disso. Então ele acha que vai morrer e acabou. Então dá certa angústia, assim, você vai vendo seus anos, eu estou com 50, faltam só mais o quê? Uns 30? Né? Tudo bem que a gente vive numa época que dá para você sonhar com viver 150, 300 anos, mas também é perturbador você ter essa perspectiva de que não tem ninguém para te cuidar, na hora do aperto, ou você vai passar o aperto, ou você vai conseguir se virar, ou não. Então é difícil. Qualquer posição que você assuma, você vai ter dificuldades, porque a gente vive épocas difíceis. A gente vive épocas que nos impõem que a gente se preocupe com política, com o meio ambiente, com a sociedade, com a falta de empatia da sociedade. Que eu vou fazer um vídeo sobre isso, que eu acho que não é falta de empatia. O ser humano é mais empático hoje do que era há 10, 20, 30 anos, só que essa empatia ainda é pouco porque a gente precisa. Vou fazer um vídeo sobre isso qualquer dia. Estou achando que vai chover. Enfim, acho que o segredo é esse. Empatia, de você se colocar no lugar do outro, do ateu, ou da pessoa religiosa, e sentir as dificuldades e facilidades que ele tem com aquela postura, que ela tem com aquela postura. Empatia, inclusive, eu acho que é realmente a chave principal, o ponto de partida da nossa sociedade hoje. Se a gente tiver empatia, a gente começa a entender que nem religioso nem ateu nos separa. O que nos separa é a nossa postura, a nossa maturidade diante da vida, a nossa disposição, a nossa compreensão de que a gente tem que estar aqui para causar um impacto positivo. Porque a gente vai causar impacto de qualquer forma, então que seja um impacto positivo. E é isso que nos une ou nos separa, né? A pessoa egoísta e a pessoa que tem senso de comunidade. Espero que o vídeo tenha sido útil para você e fui! Isso é chuva? Não, eu vou fazer o mesmo vídeo de novo, é a terceira vez, corrompeu 2 vezes com outro cartão, porque eu já estou achando que o ateu aqui já está achando que o vídeo está amaldiçoado.